Eu estava refletindo recentemente sobre quando foi que eu passei a gostar de ser palestrinha, de quando eu passei a gostar, me identificar com o sentimento de ser professor, ou pelo menos de ter um tom mais professoral, de gostar de explicar e, como já falei em outro vídeo, ser um pouco mais prolixo nas explicações que eu dou sobre o mundo. E eu acho que eu cheguei à conclusão de que não foi na primeira vez que eu tive que adotar essa posição de ser professor. Claramente na escola, claramente na universidade, quando a gente é levado por atividade mesmo curricular a fazer um seminário, explicar para os seus colegas sobre um tema que você também não domina, mas foi levado a dominar de maneira muito rápida pelo professor, porque foi sorteado para explicar um determinado tema e se coloca naquela posição, né, de ter que explicar da melhor maneira possível, não só para se forçar a entender aquele tema, mas para ajudar os seus colegas a entenderem aquele tema. Eu acho que tem um valor muito grande essa atividade de seminários, porque você se coloca como um agente ativo do conhecimento, não só está absorvendo passivamente a explicação de um professor, mas está se colocando para fazer outras pessoas entenderem. Então você também acaba aprendendo de maneira muito mais fácil e acaba solidificando na memória a médio e longo prazo. Adoro estudar sobre isso também. Mas eu acho que o momento que eu de fato passei a gostar dessa posição de ensinar para outras pessoas, traduzir conceitos um pouco mais complexos para pessoas que estavam entrando em contato pela primeira vez com um determinado conteúdo, no internato, nos 2 últimos anos do curso. Isso aconteceu, na verdade, não por conta de uma explicação técnica que eu recebi, o que eu precisei dar, mas para uma explicação burocrática de como era a vida do interno. Aconteceu no primeiro ciclo, pelo qual eu passei, o ciclo de obstetrícia na maternidade de referência aqui de Teresina. Quando a gente chegou lá, e com a gente eu quero dizer eu e o meu grupo do internato, eu e mais 4 colegas, 4 amigos na verdade que eu levo para o resto da vida, a gente chegou e já tinha um grupo de também estudantes, também internos da nossa universidade lá nesse ciclo de obstetrícia há umas 4 ou 5 semanas. E eles foram os responsáveis por desmistificar o terror que era esse ciclo de obstetrícia, conhecido lá na universidade como o pior ciclo, porque tanto as atividades eram muito extenuantes, eram realmente bem cansativas, quanto os preceptores cobravam muito da gente. Então, a gente saía de lá com o couro bem grosso, se você entende. A gente realmente saía moldado pela pressão que o ciclo fazia. Mas todo mundo saía realmente muito engrandecido. E esse grupo foi muito responsável por traduzir o que era aquela rotina. Era uma rotina de fato desgastante, mas eles foram responsáveis por desmistificar o terror que era. Eu acho que eles foram muito felizes nisso, porque todas as vezes que a gente colocava para eles o medo que a gente tinha de preceptor X, preceptor Y, de errar conduta Z com determinado paciente, eles falavam: calma, já passei por isso, calma, você pode não errar fazendo aquilo. E eu acho que quando eu precisei fazer isso na primeira vez, foi quando eu percebi o valor do que é ser professor. Porque umas 5 semanas depois que nós tínhamos chegado, eles já tinham completado então suas 10 semanas naquela maternidade, chegou outro grupo e nós seríamos os anfitriões. E nós precisamos fazer o que eles fizeram conosco. Na verdade, se nós tivéssemos entrado em contato com um grupo diferente, um grupo que não tivesse tido o cuidado de explicar com tanto zelo, com tanto esmero, o que era a rotina, desmistificar o medo que nós tínhamos, talvez nós não tivéssemos percebido a importância que isso teria para os próximos grupos que fossem entrar em contato com a gente. Então nós fizemos o mesmo. Nós tiramos um tempinho para desmistificar o terror que, de maneira semelhante à nossa, o grupo seguinte também estava levando para a maternidade. Tanto que, durante todo o resto do curso, eu sempre refleti e sempre levei comigo a importância do que é você desmistificar para alguém uma atividade nova que aquela pessoa vai começar a fazer. Veja, se você entra num emprego novo, se você vai começar a aula de um idioma e alguém já falou para você que o ambiente do trabalho é tóxico
que o professor é carrasco, vai te humilhar de uma maneira ou de outra pelos seus erros, não adianta. Nem que a realidade te mostre o contrário, você vai passar longas noites preocupado com isso. E o trabalho de desmistificar esse ambiente de terror contribui muito para a experiência que aquela pessoa vai ter. Contribui pelo menos para que o pouso seja um pouco menos truculento, para que o voo seja menos turbulento, enquanto a pessoa estiver naqueles ares. E eu acho que eu tanto sou muito grato a esse grupo e demonstrei para esse grupo enquanto tive oportunidade, quanto isso moldou o meu caráter. Eu passei a, sempre que possível, tentar fazer o voo de outras pessoas em atividades que eu já fazia ser um pouco menos turbulento. Sou muito grato a esse grupo por isso. E quando eu percebi o valor do que é ser professor, não só traduzir tecnicamente alguns conceitos complexos, mas fazer uma pessoa entrar em contato com um conhecimento novo, com uma rotina nova, de maneira mais fácil, eu passei a querer desempenhar mais essa função. E isso me levou à reflexão de que talvez ser professor seja a habilidade, nata ou não, porque eu acho que bom você se torna, então mesmo que você não tenha habilidade nata de ser um professor, você pode se transformar num bom professor, se você quiser e tiver interesse nisso. Talvez a função seja de traduzir, de ser um bom tradutor. E eu digo que talvez o papel do professor seja o de ser um bom tradutor, porque toda comunicação humana é uma tradução. Seja do seu universo interior, de sentimentos, seja de fato de conceitos mais complexos, como é o papel do professor que eu estou colocando aqui nessa explicação, para uma pessoa que ou ainda não domina aquele assunto, ou está entrando em contato pela primeira vez com aquele determinado assunto. E toda comunicação humana é falha porque você nunca vai conseguir colocar com exatidão, com precisão, tudo aquilo que se passa no seu universo interior. Inclusive, ainda nesse contexto de raciocinar sobre como eu passei a gostar disso, eu tive a grata experiência de entrar em contato com esse livro aqui, O Polonês, do John Coetzee, um escritor sul-africano, Nobel de Literatura. Entrei em contato com esse livro de maneira surpreendente. Fui surpreendido, me deixei seduzir pela capa. Talvez você não veja nada demais nessa capa, mas eu vi algo diferente, pelo menos, me chamou a atenção. E é por isso que eu acho que você deve sim julgar o livro pela capa, porque eu julguei de maneira positiva e tive uma experiência maravilhosa, um dos melhores livros que já li na vida. De fato, foram muitos, eu não sou como um jornalista, um escritor, mas sinceramente estou cada vez mais me inclinando a ser, quero de fato aumentar a quantidade de obras que eu tinha em mente de ler até o final da vida. Tenho me apaixonado muito por leitura. E escrevi inclusive sobre isso, escrevi sobre como você deveria sim se deixar levar pela capa dos livros que você encontra por aí. Escrevi uma crônica sobre isso. Deixei no meu Substack, se você ainda não acompanha, vou deixar o link na descrição e te convido a acompanhar as crônicas que eu escrevo. Crônicas, inclusive, tem tudo a ver com isso, porque eu acho que são a melhor tradução que um escritor pode fazer. Claro, estou puxando a sardinha para o meu lado porque sou um cronista, mas eu acho que são a melhor tradução que você pode fazer da vida cotidiana e dos sentimentos fugazes que você tem durante o dia. Muitas vezes eu acho que, inclusive, eu cheguei a encarar a vida como carregada de menos sentimento e menos valor do que ela de fato tinha naquele momento em que eu estava passando, porque eu não valorizava justamente esses sentimentos fugazes, esses momentos aparentemente sem tanto valor, por não amplificá-los por meio, por exemplo, da crônica, da reflexão sobre eles. A crônica me trouxe isso. Refletir sobre aquele pequeno sentimento de gratidão que eu tenho quando passo na frente da minha escola e lembro dos professores que eu tive, ou do sentimento genuíno de felicidade que eu tenho quando escuto uma música no rádio. Aquele sentimento diferente, sabe? De quando você escolhe a música no streaming, Spotify, Apple Music, tanto faz.
É diferente, né? Quando toca uma música que você gosta no rádio, parece que você está recebendo uma validação do universo de que aquela música é a música e está conseguindo um espaço para que todo mundo escute. Você fica naquela ânsia de ver o mundo se inebriar com um sentimento feliz, como você fica inebriado quando entra em contato com aquela música. Tá vendo o jeito que eu falei sobre isso? Eu estou tentando traduzir o que passa na minha cabeça, o que passa no meu universo interior nesses momentos fugazes. E talvez, quando eu não era cronista e não escrevia tanto, eu deixasse passar, porque 2 ruas depois de ter passado pela minha escola, eu já não lembrava mais do sentimento que passar lá na frente tinha deixado em mim. E quando eu passei a escrever sobre isso, passei a deixar anotado num bloco de notas o sentimento que passar na frente da minha escola me causava. Depois chegava em casa e passei a escrever sobre isso, poxa, então a vida tem significado, tem muito mais significado do que eu estava acostumado a ver. Eu só não estava parando para refletir sobre esse significado. Se crônica não for da sua apreciação pessoal, eu peço para que mesmo assim você leia. Porque eu acho que a crônica, ela, mais uma vez, amplifica sentimentos pessoais, no caso do escritor, e te faz perceber também que você consegue, ou tem pelo menos a capacidade de enxergar a vida com cores diferentes. Cores que aquele escritor usou da sua própria paleta para pintar o seu quadro pessoal, o quadro da sua vida. E a partir do momento que você entra em contato com cores diferentes, você passa a enxergar essas cores na sua vida pessoal. Eu acho que isso é que é bonito. A comunicação humana te faz perceber que a vida tem um espectro de luz visível muito mais amplo do que aquele que você está acostumado a observar no seu campo visual. Trazendo aqui explicação também de outra área que eu amo, que é a física. E trazendo de volta a explicação para o texto, o livro que eu acabei citando, ele caminha na direção contrária. Ele caminha na direção de alguém que ama e que não consegue, na verdade morre e não consegue traduzir até o fim de sua vida o sentimento que teve, por mais puro, por mais verdadeiro que ele seja. Ele é muito interessante, inclusive, porque o Coetzee coloca a perspectiva do amor a partir da musa, que é colocada nas histórias tradicionais como aquela que inspira o artista, o escritor, o pintor, o musicista a elevar a sua alma, o seu sentimento e traduzir da melhor maneira possível tudo aquilo que tem de conhecimento e de sentimento em arte. Mas não, essa história aqui é do ponto de vista da musa, que não quer ser elevada, ela quer ser apenas seduzida. A Beatriz, uma espanhola que trabalha num círculo de música em Barcelona, e convida o Witold, o polonês, como sugere o nome do livro, a tocar em Barcelona numa noite. Ela acompanha não somente a apresentação do conterrâneo do polonês, o Chopin, um dos gênios da música, mas tece algumas críticas sobre isso. Ela não se deixa ficar impressionada. Já viu, como ela cita, algumas apresentações que tocaram mais a alma dela. E não somente não se deixou comover pela apresentação, pela interpretação do Witold, como também não consegue acessar o sentimento que o Witold desenvolve por ela, o sentimento de paixão, o sentimento de amor. E ele, na verdade, essa história adiciona algumas camadas de dificuldade na tradução do universo interior para outra pessoa. Adiciona, por exemplo, a camada da língua, de fato, porque ela, espanhola, ele, polonês. Os dois se comunicavam pelo inglês. Ela falava fluentemente, ele falava um inglês formal, antiquado, eu diria, para traduzir um sentimento tão verdadeiro quanto o que ele sentia. E ele também se expressava pela música, mas é uma música que não tocou a sua amada do jeito que ele esperava. E como esse é um romance, uma novela muito antissentimentalista, muito contemporânea inclusive, porque surge nesse momento em que já se escreveu demais sobre trauma, sobre redenção, e o Coetzee aborda o sentimento de forma muito mais palpável, muito mais fria. O valor do sentimento
passa a ser acessado com muita reflexão a respeito dele. Inclusive quando Witold já se foi, já fez sua passagem, e ela tende a entender mais o sentimento dele, não pelo modo como ele demonstrou, mas analisando em retrospectiva tudo que ele tinha deixado para ela. Então, ela faz uma análise completa da obra e traduz não apenas pelo modo como ele se expressava, mas traduz tudo que ele deixou para ela. Vê como é complexo? Talvez isso seja até uma pancada no estômago, né? A gente acaba não conseguindo traduzir da melhor maneira possível aquilo que a gente tem vontade de expressar para o mundo. Mas, ainda assim, você pode enxergar valor na tentativa de outra pessoa traduzir para você. E talvez esse seja o grande valor da companhia humana. O valor não de conseguir traduzir da melhor maneira possível, mas o de pelo menos compartilhar a experiência de vida com uma pessoa que está dando o seu máximo para traduzir o que de mais sublime e de mais verdadeiro ela sente quando está com você. Talvez a experiência humana seja válida, seja verdadeira, não porque uma pessoa conseguiu traduzir para você ou você conseguiu traduzir para os outros, mas pela tentativa. Eu acho que o amor, então, reside nisso. E o fato de ser professor e o fato de ser um bom comunicador também reside nisso. Eu tento, todas as vezes que estou explicando um conceito mais complexo, traduzir pelo menos os conceitos que são mais caros, mais importantes para alguém tentar chegar ao nível de compreensão que eu tenho. Mais uma vez, eu não estou tentando fazer a pessoa dominar porque eu domino mais do que ela. Eu estou tentando fazer a pessoa entrar em contato com determinado conteúdo, com determinada rotina, com determinado sentimento, do jeito que eu experiencio isso. Não porque isso seja o modo correto, mas porque eu acho que existe sim valor em ter a visão que eu tenho. É por isso que eu estou compartilhando aqui a minha visão de mundo, a construção da minha empresa, agora, inclusive, as reflexões que eu tenho sobre os livros que eu leio, porque a gente oferece para outras pessoas a capacidade de enxergar a vida como nós também enxergamos. Eu acho que é muito triste deixar o mundo órfão de você fazer sua passagem sem você ter deixado algumas pinceladas aqui na vida com as cores que você enxergou. Eu acho que é isso que me atrai na educação, é isso que me faz querer ser professor e é isso que me faz ser palestrinha, é isso que me faz falar pelos cotovelos. Não era assim, não fui sempre assim, mas felizmente aprendi a ver o valor nisso. Se você gosta das minhas reflexões, continue me acompanhando, mas principalmente faça o exercício que eu venho fazendo também de tentar traduzir primeiro para você o que você passa, o que você sente, e depois de traduzir para mim o que você sentiu sobre esse vídeo, para depois, sei lá, ver se fica um pouco mais fácil você traduzir para o mundo aquilo que eu sei que você produz, aquilo que você pensa, porque existe valor em você compartilhar com os outros a sua experiência de vida, compartilhar para os outros as cores que você enxerga no mundo.